A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Em nosso EBD Podcast de hoje, iremos comentar sobre o tópico 2 da lição 1, do segundo trimestre de 2025, classe de adultos. A lição 1 tem por tema o Verbo que se tornou em carne. E o segundo tópico irá falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. O prólogo do Evangelho de João oferece uma das declarações mais profundas sobre a identidade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Este versículo ecoa e expande o entendimento de Gênesis 1, versículo 1, onde lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis, o foco está na obra criadora de Deus no mundo material, enquanto João nos convida a contemplar uma realidade mais profunda e eterna, anterior ao tempo e à matéria. O Verbo, identificado como Jesus, não é apenas um agente criador. Ele é a manifestação perfeita de Deus. O Antigo Testamento apresenta uma revelação progressiva e fragmentada de Deus através dos profetas e das Escrituras. Leia em Hebreus 1, versículos 1 e 2. Entretanto, em Jesus, temos a culminação dessa revelação, o próprio Deus feito carne, habitando entre nós. O que antes era anunciado em figuras e símbolos, agora se revela de forma plena e acessível. Essa revelação ultrapassa o passado, pois não se limita à história de Israel ou às Escrituras antigas. Em Cristo, a eternidade invade o tempo, e o infinito se faz presente. O Verbo feito carne não apenas comunica o amor de Deus, ele é o próprio amor encarnado. A sua presença entre os homens é a evidência de que Deus não está distante, mas perto, caminhando com a humanidade e oferecendo redenção. Aqui, o Verbo não apenas participa da criação, ele é a própria expressão de Deus. Enquanto o Antigo Testamento registra uma revelação progressiva de Deus através dos profetas, em Jesus encontramos a plenitude da revelação divina. O que outrora era sussurrado em sombras agora resplandece em plena luz. O Verbo feito carne revela o coração de Deus aos homens. A natureza do Verbo é divina e eterna. Em João 1, versículo 1, o Verbo não apenas está com Deus, ele é Deus. Isso enfatiza a coexistência e consubstancialidade do Filho com o Pai. Apocalipse 1, versículo 8, reforça essa eternidade ao descrever o Senhor como o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Isso demonstra que o Verbo não tem começo nem fim, ele é o eterno Eu Sou. Leia em João 8, versículo 58. Quando João declara, no princípio era o Verbo, ele está afirmando que, antes mesmo do tempo existir, o Verbo já existia. Este não é apenas um começo cronológico, mas ontológico. O Verbo é a origem de tudo que existe, de acordo com Colossenses 1, versículo 16. A eternidade do Verbo atesta não apenas seu poder criador, mas também sua imutabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outro aspecto fundamental é a relação entre o Verbo e a vida. Em João 1, versículo 4, lemos que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso indica que o Verbo não é apenas um ser eterno e imutável, mas também a fonte da vida espiritual e física. A criação encontra seu significado nele, e a humanidade só alcança sua plenitude quando está em relação com ele. Por fim, a encarnação do Verbo não foi uma mudança de sua natureza, mas uma manifestação de seu amor. O Deus eterno se revestiu de humanidade sem deixar de ser Deus. O mistério dessa união hipostática, das duas naturezas em uma pessoa, é um dos pilares centrais da fé cristã. Em Jesus, o Verbo eterno torna-se acessível, revelando o caráter de Deus em palavras e ações. João 1, versículo 1, não é um ponto de partida histórico, mas um marco eterno. Quando João diz, no princípio era o Verbo, ele nos remete a um princípio sem princípio. Assim como Gênesis inicia com a criação, João nos leva para antes da criação. O Verbo é descrito como aquele que transcende o tempo e o espaço, afirmando sua eternidade e divindade. O Verbo não é apenas um conceito abstrato. É uma pessoa real que se relaciona com a humanidade. A expressão era o Verbo indica uma existência contínua e eterna. Diferentemente de tudo que foi criado, o Verbo nunca teve um começo. Ele é anterior ao tempo e à matéria, coexistindo com o Pai desde a eternidade. Esta verdade é fundamental para a fé cristã, pois aponta para a divindade plena de Jesus. Quando o Verbo se torna carne, o insondável se torna acessível. O Criador se faz criatura. O eterno entra no tempo e o infinito se limita para revelar sua graça aos homens. Em Cristo, Deus não apenas falou, ele habitou entre nós, sentiu nossas dores e caminhou ao nosso lado. Esta encarnação é o maior ato de amor já conhecido. Até o próximo comentário dos tópicos com o EBD Podcast.
E não esqueça de ler e estudar sua revista EBD Mais Subsídios, todos os dias trazendo materiais com excelência para sua classe.